Durante muito tempo da minha vida, eu carreguei um silêncio que gritava dentro de mim. Fui abusada por quem deveria me proteger. Minha voz foi calada, minha inocência quebrada, mas a minha alma nunca desistiu. Essa não é apenas uma história sobre dor e trauma. É uma história sobre cura, sobre quebrar ciclos e sobre lembrar quem realmente eu sou. Se você já se sentiu dor, vergonha ou viveu em silêncio, saiba, você não está sozinha. E a cura é possível. Essa é minha jornada, da escuridão à luz. Olá, meu nome é Leandra e eu vou falar sobre a minha experiência pessoal com a lei da atração. Sabe quando você quer muito uma coisa, né? Você quer um relacionamento perfeito, você quer um carro, você quer uma casa, você quer um trabalho dos sonhos, você quer saúde. Eu queria liberdade financeira. Não é dinheiro, eu queria minha liberdade financeira. Dinheiro eu conseguia, eu fazia técnica, eu conseguia dinheiro. E eu só tinha dinheiro, eu falo assim, porque eu queria minha liberdade financeira, porque dinheiro eu tenho para pagar as contas, eu conseguia manifestar o dinheiro para pagar as contas, para comprar alguma coisa. Eu conseguia a técnica da lei da atração para o meu marido, né? Eu queria o marido e eu coloquei ele tudo que eu queria, como eu queria, e veio do jeito que eu pedi. Eu consegui meus trabalhos de babysitter, eu também manifestei isso, mas quando chegou na parte ali própria mesmo, financeira, porque até então eu manifestava dinheiro, mas para pagar as contas. Mas aí eu decidi, eu falei assim, não, eu quero minha liberdade financeira. Eu quero ser dona do meu próprio trabalho. Eu quero ter minha liberdade. E aí, onde que falou assim, não, peraí. Acho que o universo falou assim, não, peraí. Você quer uma coisa muito grande. Não tem como você manifestar uma coisa muito grande, sendo que aí dentro tá muito cheio. Tá muito cheio. Primeiro você tem que esvaziar o pote para depois você começar para você manifestar. E aí onde que eu tive que voltar lá no meu passado, lá na minha criança, né, na minha infância e ver como é que tudo começou. Foi lá atrás que eu fui buscar minha resposta. Eu vim, meu pai era muito violento, tanto fisicamente, verbalmente, teve a questão do abuso sexual. Ele não batia, ele espancava. E eu apanhava todos os dias. Eu, assim, que eu me lembre, sabe, quando eu era ainda criança, era praticamente todos os dias. E tinha dia que eu apanhava que eu nem sabia por que eu estava apanhando, né? Eu e meu irmão, a gente apanhava, sabe? Era assim, era medo, o dia inteiro a gente já sabia que à noite ia apanhar. Não tinha como fugir daquilo. E eu lembro uma vez que eu estava com varicela e aquilo infeccionou. E para a gente tirar a roupa, a gente tinha que tomar banho para a roupa molhar e aquilo dele soltar para a gente conseguir tirar aquela roupa, porque tava grudava, doía aquilo, porque estava tudo infeccionado. E eu e meu irmão, a gente entrou por debaixo do chuveiro, a gente era criança e a gente tomava banho junto. Normalmente quem dava banho na gente era meu pai. E aí meu irmão terminou o banho, saiu e eu continuei lá brincando. Aí meu pai saiu do quarto, ele pensou que eu estava demorando muito no banho, ele pegou um chinelo e ele me bateu debaixo daquela água, da água correndo ali. Ele batia, bateu até sangrar no meu bumbum. Não adiantava gritar,
chorava. E bateu. Eu fui pro quarto, né, pra minha cama, deitei de bruço. Porque eu não conseguia sentar. Fiquei uns bons dias sem sentar, porque aquilo doía. Aquilo doía muito. Inflamou novamente, porque eu eu lembro que eu sujei um lençol de sangue. Gente, eu tinha aí, eu acho que uns 6 anos. Eu tinha uns 6. E era assim, ele espancava, sempre para pegar para bater, ele batia muito. Era com cinto, era com chinelo, muito forte. Com meu irmão, às vezes, eu lembro que ele pegava a cabeça dele, socava, sabe? E era assim. Era muito violência, né? E aí, a gente. Ele normalmente que me dava banho. Então, eu tenho alguns flashes, porque a mente da gente, para proteger, ela apaga algumas coisas, né? Da mente da gente. Justamente, o subconsciente ele apaga justamente para proteger. Para a gente não ficar vivenciando aquilo muito, né? Então, alguns traumas, realmente, alguns abuso, principalmente, algumas coisas muito fortes, o subconsciente ele apaga. Que o subconsciente é o nosso programa, a nossa memória ali, que ele guarda tudo. E aí, meu pai, eu me lembro, às vezes, alguns flashes, né? Quando ele me dava banho, ali já começou o abuso sexual desde nova, desde criança, porque eu me lembro alguns flashes dele já me passando a mão na minha região genital, mas não da forma para lavar, sabe? E, e foi muita coisa assim. Ele espancava minha mãe também, batia muito na minha mãe, batia muito no meu irmão e eu. E antigamente a mulher era muito submissa ao homem, né? E a minha mãe, ela trabalhava e ele ficava em casa cuidando da gente. Era assim, ele trabalhava, eu não sei o que ele fazia também, sabe? Porque às vezes ele trabalhava, às vezes ele não trabalhava, porque quem sustentava a casa era minha mãe. Ele sempre arrumava um trabalho e daqui a pouco ele arrumava briga no trabalho e saía do trabalho. E a gente que tinha, eu e meu irmão, que a gente ficava em casa cuidando de um outro irmão mais novo, e aí minha mãe trabalhando. Então, o que a gente fazia? Um dia eu ia na escola, meu irmão mais velho ficava cuidando do irmão mais novo, e outro dia eu ficava em casa e meu irmão ia na escola. Então, a gente não ia na escola todos os dias. E aí tinha a questão, sabe? Você tem que cuidar do seu irmão, se você não cuidar direito, você vai apanhar. Então, você tem que fazer tudo certo, você é burro. E começava aquelas agressões verbais, né? Você é burro, você não sabe nada, você não vai ser nada na vida, você não faz nada direito. E era assim, era nos gritos mesmo, sabe? A gente tinha, era muito medo, pavor, né? A gente, quando ouvia a voz dele, eu falei assim, meu Deus, já vem para bater, já vem para xingar. E era assim, a minha infância, que eu me lembro, era isso. Então, assim, era muita dificuldade, era muita escassez, porque a minha mãe, ela trabalhava para sustentar a casa. E aí era comida, geralmente era um arroz com feijão, angu, às vezes tinha uma verdura, carne, era só no domingo, no almoço do domingo. E mesmo assim, era um pedacinho de carne, né? Um pedacinho de bife para cada um, frango de vez em quando tinha. E assim, café da manhã era café com pão, e era assim, era um pão para dividir para mim e meu irmão, e às vezes não tinha o pão. A gente tomava às vezes café com farinha de milho, né? E às vezes nem tinha farinha também.
Então, assim, era muita escassez. Roupa, eu usava a roupa do meu irmão para aproveitar, e aquilo dali já me incomodava, porque eu tinha que estar usando roupa de homem, né? Eu, menina, e eu usava também, aproveitava as roupas, o tênis, tudo. Então, assim, era muita escassez, né? A gente, material de escola era, às vezes minha mãe não tinha dinheiro para comprar material da escola, meu pai não se importava com nada. Às vezes a gente ganhava na escola algumas coisas, e minha mãe fazia alguma coisa para conseguir comprar material escolar para gente. E presente de Natal, aniversário, a gente nem sabia que fazia aniversário. Eu nem me lembro que eu fazia aniversário. E presente de Natal, a gente ficava esperando, né? A gente fazia carta para o Papai Noel e tudo, mas nunca vinha. Nunca chegava presente. Porque aí vinha aquela coisa, falava assim, você tem que comportar. Se você não comportar, o Papai Noel não vai trazer presente. Aí o que acontecia? Chegava no Natal, aí a gente tentava comportar. E criança, né? Você quer brincar, você quer aproveitar. E aí a gente não tem controle. E aí, quando chegava no Natal, a gente escrevia cartinha lá pro Papai Noel, eu e meu irmão. Depois chegava no Natal, aí vinha a decepção. Porque o Papai Noel não trazia. Aí, tipo, você não comportou, então o Papai Noel não trouxe presente. Aí eu começava, ali começou as minhas crenças, né? Tinha as crenças que minha mãe passou para mim, minha mãe e meu pai passaram para mim, mas tinha as minhas crenças, que eu não era boa o suficiente para ganhar presente. Eu não era boa o suficiente para o Papai Noel. O Papai Noel não gostava de mim. O Papai Noel gostava de todas as minhas coleguinhas, mas não gostava de mim. Porque eu não era boa o suficiente. Aí eu falei assim, aí eu começava, sabe, a olhar as crianças, os meus amigos, falei assim, poxa vida, né? Eu comecei a ficar com raiva de mim. Ali já começou. Raiva. Porque eu falei, poxa, né? Eu queria tanto presente e não veio presente. Não, Leandra, você não é capaz de fazer as coisas certas? Realmente, aí afirmava uma crença do meu pai que falava comigo que eu não era, que eu não sabia fazer as coisas direito, né? Então eu começava a me auto-julgar ali começou o auto-julgamento. Você não faz as coisas direito, Leandra? E eu me cobrava, eu me lembro disso, por causa dessa questão do Papai Noel. Porque você não faz as coisas direito, tá vendo? Agora você não tem presente. Aí tentava comportar o ano inteiro, aí escrevia, esse ano vai vir presente. Esse ano vai vir, porque eu comportei, papapá. Não vinha presente. Aí depois vinha de novo a raiva que eu ficava de mim mesma, porque eu não consegui me controlar, não consegui fazer direito, não consegui comportar, porque isso dependia de mim, né? Então, Papai Noel não me dava presente. E aí eu começava, eu falei assim, poxa, todo mundo ganha presente, meus amigos, todo mundo ganha presente, eu não ganho. Aí eu lembro uma vez que uma amiga da minha mãe deu pra gente, me deu uma boneca, de palminha, e deu um carrinho de controle remoto pro meu irmão. Mas, a gente quase não tinha brinquedo. Quase a gente não tinha brinquedo. Eu lembro que eu tinha um joguinho de sofá com um joguinho de quarto que ficava no sótão, e eu só podia brincar, meu irmão tinha um carrinho também. A gente só podia brincar com aqueles brinquedos, tipo, umas 3 vezes por ano, não sei, porque, não pode brincar muito não, porque senão se estragar não vai ter mais. Se estragar não tem dinheiro para comprar mais, vai ficar sem. Então a gente já brincava assim, meu Deus, tem que ter cuidado, porque senão eu vou ficar sem. E assim, a gente brincava aquilo dali, né, brincava um pouco, aí daí a pouco meu pai pegava aquilo dali e guardava. Aí, né, não brincava muito. A gente pedia aqueles brinquedos, mas a gente não tinha. Então, assim, aquilo ali já era uma escassez também. Porque até a boneca que eu ganhei, eu só podia brincar com ela de vez em quando, porque senão ia estragar a boneca e eu ia ficar sem a boneca. E eu também não queria, o medo de ficar sem o brinquedo, porque eu queria aquele brinquedo. Então aí começam as crenças, né? E já tinha essa questão de medo de apanhar, medo, raiva, né? Julgamento, e ali começou as crenças.
E aí, quando eu tinha aí meus 9 anos, mais ou menos, aconteceu o primeiro abuso sexual. Meu pai, estava eu e ele em casa, sozinhos, e ele me chamou no quarto dele, e ele me disse, eu não vou entrar muito em detalhes, que isso é muito forte para mim, e não tem necessidade. Ele só me disse assim: olha, eu vou te ensinar uma coisa, que é melhor você aprender comigo, que sou seu pai, do que você aprender com outro na rua com maldade. E eu, né, na minha inocência de criança, no medo, porque estava só eu e ele em casa, e eu tinha muito medo dele, então eu, tipo assim, se eu não fizer o que ele quer, ele vai me bater. Então, se ele já estava lá naquela situação toda do abuso, então se eu reagisse também, ele, claro, né, poderia acontecer coisa pior ali. E aí aconteceu, depois daquilo eu evitei de ficar com meu pai em casa sozinho, com medo de acontecer de novo. E uma outra vez aconteceu, que foi muito mais traumático para mim, mas esses abusos eu não contei, porque ele dizia assim: você não conta nada para sua mãe, não conta nada para ninguém, isso é um segredo nosso, porque se você contar para sua mãe, ela não vai entender, ela vai brigar comigo, e eu tô aqui para te ensinar porque eu sou seu pai. Então eu não contei, guardei isso na minha vida mais de 40 anos. Eu fui contar para minha família quando eu já estava aqui nos Estados Unidos, depois que eu comecei a fazer a terapia. E aí foi crescendo, né? Essa questão mesmo da escassez, do medo, do abuso, isso tudo continuou, porque eu não sabia falar não. Eu não sabia me expressar, porque quando tem a questão do abuso, seja qual abuso que for, né? Sexual, verbal, físico, que você não pode se expressar, você bloqueia o seu quinto chakra. O seu quinto chakra é o que dá a expressão, porque a gente começa a bloquear os primeiros chakras, né? E aí vem subindo e bloqueia, porque os primeiros chakras são muito relacionados à sobrevivência, né? Que são as emoções da raiva, né? Do medo. Então, e depois você bloqueia o quinto chakra, então você não consegue se expressar. Então, às vezes, um amigo, aí começava o abuso de amigos, de patrões. Patrões, então, assim, era uma coisa terrível. Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade. Eu trabalhava com dentista. E os pacientes, às vezes, chegavam a falar comigo assim: nossa, eu não sei como você aguenta trabalhar com esse homem. Ele é muito ignorante, ele é muito grosso. Mas a minha mãe dizia, eu reclamava, eu não gostava, eu não queria trabalhar mais com ele. Minha mãe, não, você tem que respeitar ele, porque ele é seu patrão, e ele que paga o seu salário, e você tem que aceitar, e é assim mesmo. E ali eu falei assim, nossa, é assim, então vai, né? E é todo dia aquela xingação, grosso, não tinha como conversar direito com a gente, comigo. Tudo bem. E eu casei com 17 anos, quando eu já estava grávida, casei justamente porque eu estava grávida, e aí eu falei assim, vou me livrar de um problema, que era o meu pai. Porque assim, meu pai, depois de que ele não tinha mais domínio sobre mim, então assim, que eu fiquei já mais adolescente, então eu conseguia, né, eu tinha um controle, um pouco de controle sobre a minha vida. Eu não tinha um relacionamento bom com meu pai. Eu tinha raiva, eu tinha um ódio do meu pai. Tinha muito ódio dele por tudo que ele fez comigo. Então eu não conversava muito com meu pai. Eu não tinha uma boa relação com meu pai. E aí eu casei nova porque eu queria me livrar daquilo, porque ele também agredia muito a minha mãe fisicamente, verbalmente, e eu não queria mais ficar vendo aquilo ali.
Casei. E aí, quando você casa, o que que acontece? Que ainda, eu tô falando de mim pessoalmente, né? Tô falando da questão do abuso. Aquilo ainda estava no meu sistema. E aí, e você copia alguém que você teve um contato muito próximo. E eu copiei a minha mãe. Então, era assim, a questão que eu copiei é assim, tem que fazer tudo certo, tem que deixar tudo organizado, tudo pronto, porque antigamente era isso, né? A mulher, ela é a dona de casa, ela é a mãe, ela que tem que lavar, passar, cozinhar, fazer tudo, 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 e ainda ser a esposa. Ela ainda tem que ser a esposa. E aí a gente acaba permitindo o abuso nesse momento, né? Porque a gente o outro não está fazendo nada, mas a gente está permitindo o abuso ali, porque a gente está fazendo, correto? E aí tem a questão também do abuso sexual, porque é quando a mulher ela não quer ter sexo e o homem quer, e aí ela fala não para o corpo dela e sim para o outro. Isso fica tudo registrado no corpo. Isso são traumas, né? Isso é abuso sexual, quando você não quer e ainda assim você faz o sexo. E isso é abuso, isso fica registrado no corpo, isso vai ali. Então, quer dizer, foi só registrando. Aí veio abuso, aí depois vem abuso de colegas, vem abuso de patrões, e aí. Mas eu só fui entender isso agora com a questão do meu autoconhecimento, em terapia, né? Falei assim, não, eu tenho que saber o que está acontecendo aqui dentro de mim. Porque não é nada externo. Não é nada externo. Não é nada sobre o outro. Né? O que está acontecendo aqui dentro de mim que ainda eu não consegui manifestar o que eu quero. E aí eu continuei, a vida foi continuando, e eu fui vendo isso tudo no meu autoconhecimento, na terapia, que o que é abuso, né? A questão desse abuso aí provavelmente veio já de gerações dos meus ancestrais aí, por parte da minha mãe, e a mulher, né? O feminino, e a questão também até que repetiu com meu filho. A geração passou. Meu filho mais velho foi abusado, e eu só fiquei sabendo disso também depois que eu falei do meu abuso, quer dizer, ele já tinha aí mais de 20 anos também, que ele já foi falar sobre que ele foi abusado sexualmente, e aí, quer dizer, ele repetiu o padrão. Eu repeti, provavelmente minha mãe foi abusada, não necessariamente sexualmente, mas algum abuso, porque antigamente tinha muita rigidez, né? Os pais, eles eram muito rígidos, então era muito cobrados, né? Os filhos eram muito cobrados. Então, assim, e era tudo bem. Só que internamente não, né, gente? Então, aí acabou repetindo o padrão. E é interessante essa questão, porque eu vou explicar essa questão um pouco mais na frente, a questão mesmo da gente olhar a questão desse abuso. A gente tem que olhar para isso, a gente tem que trazer esse abuso aqui dentro do coração, né? E olhar mesmo para isso, porque enquanto a gente não vê, vai continuar tendo abuso para gente. Quando eu aí casei, tive filhos, o Leonardo teve a questão, o João Vitor mais novo, ele não teve, não aconteceu, mas tentou o abuso, mas não conseguiu com ele. E aí me separei, porque aconteceu o seguinte, chegou no momento do meu casamento, que eu trabalhava numa cidade e final de semana eu voltava para casa para ver a família, né? Só que aí chegou no momento que eu estava muito endividada. Muito endividada. Na realidade, esse meu casamento, a gente vivia em escassez, sabe? Era dinheiro só para pagar a conta e às vezes nem tinha para pagar a conta toda, né? E aí o meu ex-marido, ele era viciado em jogos de bicho, ele bebia. E aí quando eu vi, eu estava enfiada em dívida.
E aí, às vezes, eu pedia ele, sabe, para me buscar na rodoviária, né, que eu voltava de ônibus e tudo. Ele, não tem nem gasolina para colocar no carro. Eu, como assim? Né? E assim, ele tinha o salário dele. Ele estava afastado do INSS, mas ele tinha o salário dele. Mas ele não tinha dinheiro. Então aí eu comecei a ter que sustentar a casa onde que eu morava, na outra cidade, a sustentar a casa ali, e eu ainda sustentava o meu filho mais velho, que ele estava estudando para fazer vestibular em outra cidade. Então eu virei assim, foi muita dívida. E aí eu conversava com ele, falava, olha, não tá dando, você tem que parar com isso, você tem que fazer alguma coisa e tal. Não, tá bom, eu vou resolver isso. Aí daí a pouco voltava de novo, tava naquela bola de neve. E aí chegou um momento que eu não aguentei mais, eu falei, não, chega. Porque aí, olha só, era um abuso também. De uma outra forma, né? Vocês podem entender por quê? Assim, fiquei em dívida, né, naquela escassez, o abuso novamente. Por quê? Eu me endividei porque ele estava, eu não tenho isso em casa, eu ia lá e comprava, não tem aquilo, eu ia lá e comprava. E só que assim, é muito sutil, às vezes é muito sutil o abuso, e aí assim, às vezes não vê. Tá, aí divorciei, depois de uns 5 anos, eu vim para os Estados Unidos,